Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da Rent, nosso Rent Talks. E hoje a gente está recebendo um convidado especial e diferente, né, do que a gente tem falado aqui, que é o Felipe Ribeiro, do Clube FII. Felipe, porra, muito feliz de ter recebido você aqui. Fiquei sabendo até que estavam te segurando aqui para você não vir antes, não foi? Um amigo nosso em comum aqui, que tá ali, né? Disse que tá te segurando para vir aqui. Mas, cara, você é um cara, uma sumidade hoje no mercado aí de FII e super conhecido. Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, como você chegou aqui nesse negócio. Eu acho que hoje você tá do lado de lá, né? Você já tá do lado de cá, mas... Pô, fala um pouquinho pra gente aí da tua experiência, da tua vida e como é que você chegou nesse negócio. Vamos lá. Eu tô muito feliz de estar aqui, tá? Eu comentei com vocês, né, que eu recentemente vi o Ricardo Teles, né, postando. Sim. Lá, é o CEO da Perplan, né? E ele é primo da minha mãe, né? Então é primo de segundo grau meu. E aí eu já chamei ele para lá no meu podcast. Sim. Também, né? E aí o Edu, né, me ligou e falou, se ele não for fazer o convite... Aquele ali é fera, hein? Aquele Ricardo ali é fera. Então eu tô muito feliz de estar aqui, né? Assim, obrigado. Eu brinco, né, que eu tive muita sorte. Muita sorte de ter encontrado pessoas muito boas ao longo da minha carreira, né, que foram me orientando e foram dando oportunidades para mim, né? Então, eu comecei, né, assim, a mexer com o mercado imobiliário através dos CRIs, né? Uhum. E eu tive a grande oportunidade nesse primeiro cargo de já mostrar os dados que eu coletava para a Ambima. Uhum. Primeiro, assim, depois de 3, 4 meses que o relatório estava sendo feito, o meu chefe tinha uma cadeira lá na Ambima, ele faltou, falou, vai lá você. Uhum. Porque se faltasse 3 vezes, perdia. Ele foi lá. E aí, quando eu apresentei, a Fernanda Amaral e a Flávia Palácios, elas foram super receptivas, adoraram os dados de secundário, as contas que eu fazia. Falei, opa, tem algum valor aqui, né? Isso foi 2012, 2013. Caramba, o mercado ainda de FII nem existia praticamente, né? Tava tinha muito pequeno, assim, né? Era muito pequeno, né? O fundo de CRI tinham 3, eu acho. Uhum. E aí, então, eu percebi que podia ser uma oportunidade, comecei a gostar muito do mercado. E aí eu passei por securitizadora, né? Onde eu conheci o Edu, passei por fundo, fui gestor do Veritá. O Edu é nosso CFO aqui, né? Pra quem não conhece, né? O Edu Cutralha aqui, ex-creditas, trabalhou com você, seu amigo. E quem tá negligenciando você, que não queria trazer você. Tem uma história boa. Os bastidores que são legais, né? Eu ia fazer entrevista num banco, e aí eu precisava de um lugar para poder trocar de roupa no meio do caminho do trabalho até o outro lugar. E aí foi lá na casa dos pais dele que eu fiz. Então valeu, Edu. Agradece lá seus pais de novo, tá? Que eu passei naquela entrevista, tá? Deu sorte a casa dos seus pais. Então, e aí eu vim, né, assim... Você foi na Ambima, né, e falou, e conseguiu lá... E aí, aos poucos, né, assim, eu fui levando essa base de dados, ou apenas a tecnologia para captar aquela base de dados, e aí o que acabava acontecendo, né, às vezes eu nem sempre conseguia responder todo mundo, né, mas as pessoas, pô, manda aquela base de dados de CRI, pô, manda aquela... Eu ia levando e ia mandando para as pessoas, né, e aí calhou que essa minha... vontade, né, de aprender programação, né, então eu aprendi já faz alguns anos já VBA, Python, e aí eu comecei a me aprofundar nos dados, me aprofundar aí os detalhes dos dados, né, e aí aos poucos foram aparecendo as oportunidades até que eu fui gestor do Veritá, né, que hoje é um dos maiores fundos de CRI, na época também era um dos maiores, mas ele aumentou muito de lá para cá, e aí eu comecei a ver nos detalhes, então um CRI de build to suit, que o pessoal fala, né? Um CRI de loteamento, e aí vi CRI de loteamento dando certo, CRI de loteamento dando errado, CRI de loteamento dando muito errado, né? E a gente pegou aí alguns dos casos emblemáticos, né, da indústria, tinha lá no fundo, né? E vi também alguns dando certo também, e desde tabela gradiente, sacoque, até tabela normal, então assim... Eu brinco que... Normal price, você fala. Normal price, né? Sim. Eu tive eu sou meio que um para-raio de causos, né? Então, alguns causos, né? E aí eu fui ver os podcasts que já estão postados na data que a gente está gravando, né? Então,
o Negrão e o Ferrari tiveram aqui, né? Sim. Meus amigos, né? Porque a gente viu alguns causos próximos, e assim, eu gravei um dos primeiros podcasts que eu gravei foi com eles, e a gente ri, porque a gente não pode falar o nome do cliente Claro. na gravação, mas a gente sabe de que a gente está falando e a gente aprofunda, né? E fala sobre os problemas e dificuldades que a gente teve, né? E que eles ajudaram a gente. Mas eu sou um entusiasta, né? Desse assunto, tão entusiasta, né? Que eu escrevi um livro aqui. Então, ó, eu me empolguei mostra tanto. Aí pra câmera, mostra pra câmera. Me empolguei tanto com o assunto, né? Que é o guia definitivo para entender feed CRI. Não é um nome muito humilde, assim, né? Que é o guia definitivo, né? Sim. Mas também não podia falar, né? O guia mais ou menos, né? Que ninguém ia comprar, né? Então eu fiz o guia definitivo. Aí se tiver outro, né? Daí pode ser o melhor guia, o novo guia, tá bom? Mas esse aqui é a segunda edição. Esse daqui é o seu. Porra, muito obrigado. Já autografei aí. Olha aí que legal. Eu já vou pegar o voo agora, daqui eu vou pegar o voo, né? Já vou lendo e aí tem dedicatória. É isso aí. Cara, brigadão. É a primeira pessoa que vem pra cá e traz um presente pra gente. Então fica a dica aí pros próximos. Traga um presente pra mim, pô. Ó, o meu primo, ele tem um livro também, né? Então, Ricardo... Ele não trouxe pra mim? Não trouxe. Eu não acredito. Ele vai ter que me mandar depois. Eu vou mandar o meu endereço pra ele. No mínimo, ele vai ter que me mandar. Eu, inclusive, o conheci no lançamento desse livro. Minha mãe falou: o Ricardo vai soltar um livro aí em São Paulo. Fui lá na Livraria Cultura, entreguei o meu e pedi pra ele assinar. Porra, que legal. Vou deixar assim. Será que dá pra ver assim? Eu vou deixar aqui, ó. Boa. Valeu. Obrigado. E aí, né, assim, de um ano pra cá, eu tô lá no Clube FII. Eu fiz esse movimento de sair do mercado financeiro em si, né, assim, de estar numa empresa do mercado financeiro para ir para uma empresa de dados, né, uma empresa que presta serviço para o mercado financeiro e que foi também onde eu comecei a minha carreira. Eu comecei a minha carreira na Reuters, né, foi meu primeiro estágio. E aí eu tô agora de volta a uma empresa de software, né, de informações, e tô apaixonado, assim, encontrei grandes parceiros lá, grandes sócios, e estamos aí tanto fazendo educação, conteúdo, como também preparando ferramentas para base de dados de crise. Então, Ô Felipe, me fala uma coisa. Primeira coisa, o que é o Clube FII? Para quem não conhece, né? O que é que vocês fazem efetivamente? É uma empresa que gera conteúdo relevante para os investidores? O que é que quem contrata o Clube FII, o que é que ele ganha, o que é que ele recebe? Assim, né, hoje, né, vamos dizer que a gente tinha um problema lá em 2016, 2015, um problema que era falta de informações, né? Acesso às informações, Não né? tinha a informação de fundos imobiliários disponível em um lugar, né? Sim. E esse problema ele foi solucionado pela ferramenta Clube FII, né, que o Rodrigo Cardoso ele fez uma plataforma para uso próprio inicialmente. Sim. E no computador dele, aí depois ele publicou como um site, né? E aí o que aconteceu foi que surgiram outras plataformas, né? Então, além do Clube FII, tem outras, né? Que dão informações de fundos imobiliários, mas uma coisa que só o Clube FII tem é a comunidade. Então, a gente tem uma comunidade de investidores, a gente tem ali aproximadamente 320 mil, 330 mil usuários. Caramba, era quase o número de investidores de 2018. Caramba, é muito. É muito. É um marketing absurdo. Então a gente tem aí esses 320 mil usuários e que tem seus comentários nas páginas de cada um dos fundos, que tem ali, pode montar uma carteira para poder acompanhar os seus fundos imobiliários. Ele vai receber um alerta se saiu um fato relevante, um relatório gerencial daquele fundo. Vai ver pode montar a carteira dele e ver os dividendos acontecendo, né? Então, o Clube FII é uma ferramenta, né? Para o investidor, desde o mais iniciante até o mais avançado. E o que o Rodrigo Cardoso fez lá atrás, né? A gente está fazendo agora, através do Clube FII também, essa primeira base consolidada de CRIs, né? De maneira que as pessoas possam fazer o seu login e acessar as informações. E é algo que eu brinco que eu tomei a decisão pelo coração, né? Porque, paralelamente, quando apareceu a oportunidade de ir para o Clube FII, apareceu a oportunidade para ganhar mais em outro lugar, para fazer outra coisa que eu já sabia fazer, né? E aí, quando eu disse sim lá para o meu sócio, eu falei assim, cara, eu tô com muito medo, mas eu vou, né? Eu vou porque eu tô tomando a decisão de coração para poder montar a base de dados,
dar um novo momento para a indústria, né? Então... E eu tenho certeza que você não se arrepende nem um centavo disso. De jeito nenhum. Assim, às vezes, né? Tem que aprender alguma coisa nova ali no Python, tem que, sabe, aprender a fazer alguma coisa nova, mas eu tô adorando, porque agora também tem o ChatGPT, que também facilita, né? Então, ajuda um pouquinho. Então, eu tô me divertindo. E que tá melhorando, né? Cada vez mais. Legal. E me fala uma coisa. O que é que... Você falou de crise com problemas, né? Não, mas antes disso, eu vou falar um negócio. Eu tava pensando agora, o Clube FII, ele é praticamente... vocês trazem uma informação oficial dos fundos, né? Que vocês coletam na internet, nos fundos, etc. Mas ele também é um crowdsourcing muito forte, porque os próprios inscritos de vocês podem trazer informações relevantes que, na verdade, não estão ali... oficiais. É isso. Né? Então, isso também é muito legal, porque a própria comunidade ela se fortalece sozinha, né? Eu imagino que deve ter muita informação legal que os caras geram lá. Lógico, né? Assim, é óbvio, né, que eu também não vou ser inocente, né, de falar que só tem comentário legal lá, tá? Também tem uns comentários meio errado, tá? Não, claro. Mas assim, mas a própria comunidade já fala. Já exclui. Né? Já falou não, cara, isso aqui tá errado. Então a gente começou, né, esse movimento de fomentar mais a comunidade. E a gente também hoje tem o nosso próprio research, tem eu, o professor Arthur Vieira de Moraes, o Danilo, o próprio Rodrigo Cardoso, a gente também acaba gerando conteúdo, né? Então, curadoria para esse pessoal. A gente acaba, vamos dizer assim, tem algum fato relevante. A gente faz um vídeo dentro do comunicado ali, como se fosse assim, a pessoa consegue ver que aquele vídeo é diretamente ligado àquele fato relevante. E eu, como não tenho certificação para fazer análise de investimentos, né? Eu não coloco viés de compra-venda, se é ruim ou bom. Eu apenas cito os fatos e explico o que é que aquilo está acontecendo. E normalmente a gente também consegue trazer o gestor. Então, legal. O problema é esse, aconteceu assim, assim, assado, conforme já aconteceu no passado, ou conforme já foi visto em algum outro tipo de problema semelhante. E aqui está o gestor para falar o que ele está fazendo. Né? Então, eu tenho muito esse cuidado, né, de me manter isento de formação de opinião, né, e dar mais essa opinião de conhecimento, né? Então, o livro ele vai nesse sentido. Ele não é contra nenhum fundo, não é contra nenhum tipo... ele vai mostrando pro investidor, graduando a profundidade do conhecimento e termina com 200 perguntas que ele pode estudar o fundo dele, fazer perguntas para o gestor, e que é o que o trabalho do Clube FII faz no geral, né? Que é, assim, dar ferramentas, dar condições para o próprio investidor, né? Fazer as decisões dele e ver o que ele acha que é melhor ou pior, né? Muito bom. É isso aí. Ô Felipe, e aí, 2 perguntas antes, você falou assim, né, que estava levantando informação dos CRIs e de loteamento, e aí você falou que já vi CRI dar certo, dar errado, e já vi CRI dar muito errado. Você consegue dizer, atribuir por quais motivos esses CRIs não deram certo? E o que é que você sugere, o que é que você imagina que deveria ser uma estrutura ideal para esses CRIs aqui de loteamento, né? Consegue falar isso? Consigo. Claro que consegue. No livro, né? Eu não dou esse exemplo que eu vou falar aqui, né? Mas em algumas lives eu já falei, esse é um exemplo que eu acho maravilhoso, né? E que é a primeira coisa, né? É a tal da localização, né? Então a gente tinha um CRI lá no Veritá, que eu também não vou falar o nome do CRI, né? E era, vamos dizer assim, né? Eu ouvi uma frase um dia que eu achei uma frase maravilhosa, né? Assim, na hora do comitê para aprovar, não tem operação ruim, é só operação maravilhosa, né? Só tem operação. Nunca ninguém aprovou nenhuma operação ruim. Depois, quando a gente vai ver a sequência, que a gente vê a realidade, né? Então, era o caso desse CRI, né? Então, imagina no interior de São Paulo, né? Então, tem uma rodovia, que eu também não vou falar, que senão o pessoal vai matar a charada, né? Tem uma rodovia, daí o lado direito vai sentido norte, né? E o lado esquerdo vai sentido sul, né? Capital. E a cidade ficava do lado esquerdo dessa rodovia. E aí, um loteador teve a brilhante ideia de fazer um loteamento do lado de lá da rodovia. Então, as pessoas tinham que fazer 2 anéis para chegar, né? Fazer um anel, fazer a volta e chegar lá no loteamento.
E aí teve um concorrente dele que teve a brilhante ideia de fazer do lado certo Sim. da rodovia, né? Só que o CRI que a gente tinha comprado era do lado errado da rodovia. Então o que aconteceu? Teve um distrato absurdo, né? Assim, basicamente todo. O tamanho da cidade não comportava dois loteamentos naquele momento. Não tinha essa demanda toda. Não tinha essa demanda toda. Ficou 3 gatos pingados pro primeiro e todo mundo migrou pro outro, né? Porque é cidade pequena, né? Então, assim, a minha mãe vai, eu vou também. Porque é a estrutura, é a logística, né? Então, meu primo vai, eu vou também. Então, foi todo mundo. Então, a primeira coisa, né? É o óbvio, né? Mas é se certificar, né? Se tem algum projeto já em estudo na prefeitura, né? Às vezes dá para tirar essa informação, não precisa falar qual que é. A prefeitura tem que dar essa informação, inclusive. Então, assim, fazer esse estudo de mercado, né? Porque provavelmente já tinha algum processo acontecendo. Já estava em processo de aprovação, foi com muito certeza. próximo. Sim. Foi muito próximo, porque demora, né? Esses processos, né? 3 anos, 2 anos, 3 anos. Então, assim, foi uma falha grande do credor, né? E do loteador também, né? Então, e os contratos não estavam tão bem amarrados, né? Então, assim, esse foi a primeira experiência e foi chocante, né? Porque daí não tem muito o que fazer. Sim. Você tem a alienação fiduciária, mas o que você faz com um lugar que não vale mais nada, né? Sim. Então, foi uma experiência um pouco marcante, mas o CRI funcionou porque tinha um aval. Então, tinha o aval da pessoa física que estava coordenando aquele loteamento, né? E aí ele pagou tudo certinho, né? Deu certo, mas foi um risco que ele correu que não precisava ter corrido. Se tivesse feito um estudo de mercado mais adequado, né? Então, o local de crescimento certo da cidade, depois dessa eu aprendi, né? Então, eu ia visitar algum loteamento, eu fazia questão de ir de carro, dirigindo, para poder ver o entorno, ver o local, né? Que isso vamos dizer, é o básico, né? Sim. Mas naquele caso ali não foi bem estudado, tá? Então, foi um dos aprendizados grandes que a gente teve. E aí tem tantos exemplos, né? Pode dar todos, a gente adora exemplo, Teve também um que esse era um CRI maior, né? Assim, eram várias emissões de CRI, né? E essas emissões, algumas foram estruturadas melhor, outras foram estudadas nem tão melhor assim. E a que estava lá no Veritá, e eu lembro como se fosse hoje, assim, porque foi muito marcante, né? Era uma sexta-feira, a gente estava no banco, lá no Fator, e aí de manhã o agente fiduciário, né, que é o participante do mercado financeiro, que defende o interesse do investidor, né? Ele ligou para a gente e falou assim, olha, o servicer não está conseguindo acessar o sistema para verificar os boletos desse loteamento. A gente, deve ser algum problema regular, né? Fala para ele se virar e vamos esperar o que vai acontecer. Aí deu... ligou pra gente, tipo, 9h30 da manhã. Tipo, deu umas 11, olha, não tô conseguindo falar na companhia. Vamos lá na companhia entender. Aí foi o agente fiduciário e o servicer pessoalmente, fisicamente, no prédio da incorporadora, né? E aí chegaram lá, não deixaram ele subir, né? Pô, estranho. E aí, na segunda-feira, eles pediram a RJ, aquela loteadora, né? E assim, por aí, né? Quem já tá há mais tempo já sabe mais ou menos quem que é, né? E aí, o que a gente aprendeu, né? E as pessoas que estavam envolvidas naquele CRI e nos outros, né? Relativos, né? Então, que é até, vamos dizer, até merchan pra vocês, olha aí, tá vendo? Exemplo. A gente não vai merchan, faz pra gente um pouquinho, pô. É o exemplo perfeito, né? Então, nem tinha pensado, mas é o caso, né? Então, qual que foi o problema, né? O servicer, ele só era master servicer. Ele não era responsável por aquela conta, por aquele login. Sim. E ele não tinha o controle efetivo de mandar a cobrança. Perfeito. Ele apenas acompanhava, né? Então, é um custo a mais na operação. É até uma... Quase desnecessário. Aparentemente desnecessário. Sim. É um custo que o loteador ele não quer por alguns motivos, mas o principal é o relacionamento. Sim. Que ele vai, entre aspas, perder o relacionamento sim. com aquelas pessoas que ele vendeu, né? O sonho, né? Sim. E aí, mas a gente aprendeu, né? Que tem que ter um terceiro. Mas com gestão full.
com gestão full. Porque para fazer essa gestão superficial é melhor não ter. É melhor não ter, é um custo a mais ou que você não, faz não gera nada. ou você faz pelo loteador sem esse custo adicional para fazer só o espelhamento, ou você faz a gestão terceirizada completa, que é o normal. Que é o ideal. Não... Que exatamente. Os CRIs geralmente têm essa gestão terceirizada, né? Não sei. Deveria. Deveria. Porque, eu falei não sei, tá? Tem service, inclusive, que é especialista em mercado de capitais, que fazem isso depois do CRI, eles entram. É isso aí. Mas não tem gestão ativa antes do CRI. É isso. A maioria é depois disso. Então, o normal deveria ser isso. Isso. E aí eu fiz até uma live, né? Que teve em julho do ano passado 3 CRIs que deram exatamente esse mesmo problema. Era só espelhamento. Uhum. E aí o loteador, né? Ele se viu numa situação que houve uma falha. Aí não tô nem julgando, tá? Sim. Houve uma falha na comunicação entre a securitizadora, o agente fiduciário e o loteador. E aí uma conta, né? Que aí a gente vai entrar em outro problema na sequência, tá? Que houve um entendimento no momento da estruturação por parte do loteador que aquele dinheiro deveria ser liberado de tal forma. Mas o que foi escrito tinha uma vírgula que mudava a compreensão e a securitizadora entendia de outra maneira. E aí o que o loteador fez, bom, se esse dinheiro não tá vindo, esse dinheiro aqui, então a partir de agora é meu, né? Porque o entendimento dele, então ele estava lutando pelo direito dele, sim, né? Aquele dinheiro deveria ser dele e não estava sendo liberado, né? Então, eu vejo que esse serviço de servicer full, sim, ele é fundamental para tirar diversas dúvidas, sim, e diversos possíveis problemas que, sim, possam acontecer, né? Porque muitas vezes, né, eu falo que o empresário brasileiro ele é um grande herói, né? Porque começa da guerra tributária que né? Se você faz de um jeito é um custo, faz de outro jeito é outro custo, né? Sim. E aí tem todas as liberações, autorizações... Que os advogados adoram. Que os advogados adoram, né? Afinal de contas, eles trabalham para isso. É isso, né? E aí tem todas as dificuldades do dia a dia, fora o mercado, e aí também entra governo. Então, assim, é um grande lutador, né? E ele tá lutando pela sua sobrevivência, pela sobrevivência do negócio. Então, né? Falei do service, a gente vai entrar na parte da estruturação, né? Então, assim, algumas vezes, né, existe conflito de interesses. Porra. Então, vamos dizer assim, quem está dando dinheiro, às vezes tem um interesse de não falar necessariamente o que é que está acontecendo, sim, naquela vírgula, naquela obrigação, né? Eu vi alguns casos, né, que eu também não vou mencionar nomes. Sim, vamos manter tudo em sigilo aqui. Falar só os causos, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Só não conta os milagres, só não fala os santos, né? Então, de operações que o loteador, né? Então, esse é um ponto muito importante para você, loteador, se atentar, né? Quando for fazer um CRI, que o loteador estava aguardando aqueles recebíveis restantes no final da operação que voltasse para ele. Sim. Mas tinha uma cláusula no CRI que ficava para a securitizadora. E estava lá, né? E na hora que ele foi fazer a operação, ele não se atentou, ou foi mal orientado, ou foi, vamos dizer assim, né? Nem foi orientado que aquela cláusula existiria. Sim. Né? Então, aí entra a importância do loteador, do empresário, ele tá bem assessorado. Perfeito. Tá bem assessorado. Então, se ele vai entrar para fazer uma operação, né? O ideal é que ele tenha alguém do lado dele, apoiando ele. Né? Seja um advogado interno, e que às vezes um advogado interno ele não tem o conhecimento de mercado de capitais. É isso que eu ia falar. Muitas vezes não tem capitais e é mais limitado, com certeza. Porque tem que fazer dezenas de coisas. Negócio. Entende bem daquele negócio, né? Ele tá tomando conta do contrato de compra e venda com o mutuário, tá tomando conta do contrato com o terrenista, né? O proprietário. Mas é muito importante porque, às vezes, o escritório de advocacia bom, de direito imobiliário, que está habituado com o mercado de capitais, ele está olhando 100 coisas ao mesmo tempo ali de mercado de capitais, ele está vendo 100 coisas que aconteceram com outros caras, que ele vai se preocupar em não fazer com que você não caia no mesmo buraco. Isso, exatamente. Né? Então, isso é importante. A gente falou com NFA, a gente falou com o Mustac, são todos escritórios especializados em direito, e tem vários outros excelentes escritórios de advocacia, né? É isso aí. Então, essa atenção, né? Então, como dizer isso, assim, né? De uma maneira fina, né? Falando, né? Então tem que falar. Então, assim, se cercear
de parceiros que possam apoiar, né? Então, ter esse cuidado, principalmente no momento da estruturação, porque é quase que nem um casamento, né? Só que, às vezes, no casamento as pessoas não fazem os combinados. Numa operação de securitização, assim, grande parte dos problemas estão ali combinados, né? E como resolvê-los, certo? Então, se cercear de participantes do mercado que possam defender os seus interesses como loteador. Porque, às vezes, né, é que nem sociedade, né? No momento dali de montar a sociedade, é alegria, né? Que bom, vão abrir empresa, vai dar tudo certo, né? E aí depois, na sequência, tem alguma coisa que o combinado não foi feito, né? Então, o termo de securitização e os contratos anexos, né? Que é o contrato de distribuição, o contrato de cessão, são documentos que são importantíssimos e podem ter cláusulas que gerem obrigações para você, loteador, que você tem que ter segurança. E a gente vai para a próxima parte. No mínimo está ciente. No mínimo está ciente. Exatamente. E aí a gente vai para a próxima parte que eu fiz questão, né, de ouvir os podcasts que já estão disponíveis. Então, assim, né, eu me preparei. Você assistiu, assiste lá. Eu me preparei para vir aqui, né? Então, é a tal da governança, né? Ter minimamente uma condição de saber que se está entrando numa operação de mercado de capitais, vão ter algumas obrigações a serem feitas por parte do loteador, né? A mais do que se fosse só seguir com a carteira própria, etc. Perfeito. Então tem que, assim, ter disposição de contratar uma pessoa ou pegar uma parte do tempo de uma pessoa para ficar cuidando disso. Que eu também, de novo, né, não vou falar o santo, mas aconteceram vezes de investidores e securitizadoras, vou usar a palavra assim, que eu, na época eu entendi que estava mal, me pareceu que estavam mal intencionados, querendo tomar as garantias. Fizeram já a operação já olhando para tomar as garantias, né? O que é até estranho, né? Porque geralmente ninguém quer tomar garantia, o pessoal quer o dinheiro, né? Então, nesse caso aí eles estavam realmente olhando para isso. Foi para isso porque via um grande upside ali, né? Então, assim, via uma grande oportunidade de ganhar dinheiro em cima de uma garantia que talvez estivesse mal precificada, tá? E aí o que eles fizeram foi colocar obrigações que ficou impossível do loteador cumprir. E não avisaram, né? Porque daí você tem um prazo de cura para fazer os avisos, para ser recompostas aquelas obrigações, e não respeitaram esse prazo. Mandaram já assim, olha, o CRI vai vencer e vamos tomar as garantias. Né? Então tem que ter uma pessoa dentro da loteadora, da empresa, olhando para isso, para as obrigações que existem, né? De informações, de prazos para serem cumpridos. E aí, por que, né, que tem tudo isso, né? Então, onde tem uma pessoa, onde tem dinheiro, tem uma pessoa desconfiada, né? Seja o dono, ou seja o do lado, ou seja quem está cuidando daquele dinheiro, né? E tem que ter mesmo, né? Sim. Então, é importante. Loteamento não é pouco dinheiro, né? Não tem margens dinheiro pra boas. caramba. Exato. Então, assim, tem que ter uma pessoa olhando para isso. Nem que seja parte do tempo de uma pessoa. Eu vi, assim, algumas vezes acontecerem, né, de irem informações de outro loteamento, né? O Edu deve lembrar, né? A gente lá na Gaia Securitizadora, eu vi algumas vezes, né? Você pede a informação pro loteador e vem a informação errada. Ou informação de outra operação, né? E isso eu vejo que não é má vontade e nem incapacidade, é só uma pessoa que talvez tivesse que estar fazendo só aquilo. Sim. Né? E tá tendo que jogar a bola, né? Chutar e cabecear e depois defender, né? Que eu entendo, né? Que é a vontade de minimizar os custos, mas às vezes pode, assim, passar uma má impressão ou até não, pode causar um problema Sim. muito maior, né? Porque hoje, principalmente naquela época que a gente trabalhava na Gaia, não tinha isso ainda. Mas o LGPD é muito sério. Sim. Então, de repente, se você manda o CPF e o nome de uma pessoa, pode causar algum problema grande, né? Então, a gente sabe, né, que todo o cuidado que a empresa pode ter com relação a prazos e informações e as obrigações que ela tem com relação ao CRI, que é uma maneira de captar muito importante, né, que hoje existem outras, né, mas vamos dizer assim, de uns 10 anos para cá, é uma das maiores, né? É uma oportunidade
que aí a gente vai entrar na questão que eu ia dar sequência, que é a tal da governança, né? Então, assim, vamos dizer que existam 200 pessoas no mercado financeiro olhando para financiamentos imobiliários e vender isso para fundos imobiliários, ou CRI, ou um FDIC, né? Essas pessoas almoçam junto. Essas pessoas trabalharam juntas conhecem, um é padrinho do filho do outro. É desse tamanho o mercado. É muito pequeno, Muito então pequeno. as pessoas se falam. Sim. Então, assim, vamos falar com a pessoa, pô, não é nem pra falar mal, mas, pô, tava com o CRI lá, a empresa não mandou informação, não sei o quê. E aí, depois vai chegar 1 ano depois, pô, Felipe, você falou aquele dia lá que você tinha feito um CRI com tal empresa? É tal empresa, mas e aí? Pô, os caras mó enrolado com informação. Obrigado, era isso que eu precisava saber. Vou seguir. Não vou seguir. Aí devolve a informação lá pro originador ou pra empresa. Olha, pra mim não vai funcionar, né? Então, vamos dizer assim, né? Você paga caro por um problema de governança e de Por um gestão. problema mínimo, às vezes mínimo, né? Que talvez pra contratar uma pessoa pra fazer isso vai custar R$2.000 por mês, R$4.000 por mês, sabe? Pra poder fazer esse serviço de manutenção da informação e que pode... Dentro de uma operação de dezenas de milhões, Exato. é peanuts. Exato. Então, assim, deve se considerar, né, essa questão, então, do servicer, né, que é um... E aí tem até maneiras de fazer para poder manter o relacionamento, né? Pelo menos algum relacionamento ser mantido, né? Mas a questão da documentação, se cercear de boas pessoas e a questão da governança, né? São pontos, assim, essenciais que eu me preparei para vir aqui pensando nesses pontos, tá? Tem alguns outros, mas os principais e que eles evitam um problema maior. Eles evitam problemas maiores, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, são os goleiros ali, ficando defendendo. Felipe, você tem ideia de quantos CRIs foram executados em 2022 focados em loteamento? Esse número eu não preparei para trazer aqui. 27, mais ou menos. 22 a 27. Certo, Edu? Acho que a gente pegou esse número, né? 22 a 27. Agora, fundo imobiliário tem poucos, né? Eu acho que não tem nenhum. Dedicados ao loteamento. Dedicado ao loteamento, se brincar, acho que não tem nenhum, né? Não tem. Dedicado ao loteamento não tem. Tem aqueles mais que são chamados de high yield, né? Sim. E que eles fazem também a operação de loteamento. E tem muitos fundos imobiliários que eles nem olham para a operação de loteamento. Exatamente. Pela ignorância, né? Eu Sim. vejo que é pela ignorância muito mais do que pela questão da qualidade da operação em si. E talvez algum trauma que tiveram no passado de fundos de private equity que entraram em loteadoras que não deu certo e termina ficando, né? Ficarei em silêncio. Mas com certeza, talvez eles tenham algum receio disso, né? Mas eu, Léo, acho que tem uma oportunidade gigante de fundos imobiliários na área de loteamento. Não só porque o mercado é gigante, mas como as margens são muito boas e tem muito... Como é que eu posso falar assim? Acho que tem talvez não é arbitragem a palavra, mas tem muita oportunidade que não está sendo enxergada, talvez por uma classe de ativo que as pessoas não estão acostumadas ou tem algum trauma do passado, mas tem muita oportunidade. Você acha que tem espaço no mercado para um fundo imobiliário específico em loteamento, ou você acha que deveria ser alguma coisa que deveria ser dividida, assim, né, o risco, ou daria para fazer? Porque, assim, dentro do loteamento tem muita oportunidade de mercado de capitais. Você pode botar, por exemplo, fazer compra de carteiras, compras de SPEs, compras de CRIs, compras de N coisas ali, colocar ali dentro. Mas você acha que tem espaço para especificamente loteamento? Por que não foi feito até hoje, você acha? Eu tô até lembrando aqui, talvez não tenha um de loteamento especificamente, né? Mas tinha um FDIC no mercado, né? Que tinha um funding internacional e que comprou aproximadamente 2 bilhões de carteira, loteamento inclusive, né? Lá na Gaia a gente prestava o serviço de buscar essas carteiras no Brasil inteiro e vender para esse cliente, né? E aí, posteriormente, ele soltou um fundo imobiliário que aos poucos vai soltando esses CRIs, a Mauá, né? Então eles fizeram esse fundo, né? Se eu não me engano é o MCCI 11, né? Então eles têm vários CRIs que chama CRI Mauá, que tem tanto incorporação quanto loteamento, mas só de loteamento não tem realmente. O que eu vejo, né, com relação ao produto? Eu vejo cada vez mais pessoas, investidores, tomando decisões direcionais. Então eu vou comprar esse fundo imobiliário aqui porque ele tem esse risco. Sim. E eu vou tomar essa decisão consciente de tomar esse risco. Sim. E vai ser parte tanto da minha carteira.
Eu vou comprar esse outro aqui porque tem esse outro risco aqui. Então a gente vê que o processo de educação ele está funcionando, né? As pessoas estão aos poucos aprendendo, não, esse fundo tem tal problema, então eu vou entrar, mas eu vou entrar menos nele. Sim. E esse outro não tem esse problema, mas tem esse outro, e eu vou aumentar minha posição nesse daqui. Então eu vejo que tem uma oportunidade sim, né? Talvez o início desse fundo tenha que ser constitucional para depois ir para as pessoas físicas, né? Mas tenho segurança que tem e tenho mais segurança ainda que tem uma carência enorme, né? De pessoas para serem atendidas, né? Loteadores para serem atendidos por esse produto. Sem dúvida. Você tem uma ideia, Felipe? A gente tem um número aqui, né, Cléo? O Cléo tá aqui ainda. A gente pode chutar esse número para cima e para baixo, 200 bilhões para cima e para baixo, mas a gente imagina que seja algo em torno de 600 bilhões de reais em VGV hoje em carteira nos loteamentos. Quando a gente fala de CRI em 2022, se eu não me engano, foi 1,3 bilhões de reais em CRI para loteamento. Se você pegar 1,3 e dividir por 600 bi, dá 0,00 alguma coisa em relação ao potencial mercado. Nada. Porra, tá dizendo que ele vai comprar os 600 bi? Não, quer dizer, a gente não jamais vai comprar isso, mas tô dizendo que tem uma oportunidade para comprar 600 bi? Talvez não. Mas tem uma oportunidade para comprar bastante coisa, e tem bastante coisa boa, com um risco bem mais baixo, com TVO, com inadimplência histórica muito baixa, com talvez até fazer esse estudo de lançamento de empreendimento, fazer consulta na prefeitura, que a prefeitura tem que dar essa informação de área, de estoque. A gente pode olhar estoque, várias informações que a gente pode oferir e a gente comprar bons ativos com boas margens, com carteiras que estão ali em IPCA mais 12, em São Paulo é muito comum, né? Então você compra ali boas carteiras. Então eu acho que tem muita oportunidade para você fazer um fundo imobiliário, que é o que a gente vai... Não sei se a gente vai fazer um fundo imobiliário tão cedo, mas eu acho que é um projeto da gente. E dá para fazer fundos bem grandes e bem pulverizados também. Porque isso é importante, né? Você pega loteamento, você pega incorporação vertical, você pega um prédio com 30 andares, sei lá, 60 apartamentos, 30 apartamentos, 90 apartamentos. Loteamento, um empreendimento tem 500 lotes. Né, super pulverizado e obviamente com margens boas e talvez até com LTV mais baixo, né, com loan to value mais baixo, com inadimplência baixa. Então a gente é bem, como eu vou falar aqui um termo mais financeiro, a gente é bem bullish aqui na parte de... A gente deveria ser, né, porque a gente trabalha com loteamento, né, mas a gente dentro dos ativos é um ativo que a gente gosta muito e que eu acho que passa um pouquinho desse processo de educação que você fala, né, de educar as pessoas a entender essa classe de ativo e entender, obviamente que tem dificuldade com todos os negócios, mas quando bem executados são negócios bons, imagem boa, né? Eu agora, né, mais um merchan aí para vocês, então, né, eu vejo que ainda não existe no Brasil nenhuma securitização, e vou explicar por quê, tá? O conceito de securitização, ele é dividir riscos para tipos diferentes de investidores, fazendo com que eles aceitem cada uma daquelas tranches, daquelas séries, conforme seu apetite de risco. Não existe isso no Brasil hoje. O que existiu há algum tempo atrás era CRI de loteamento subordinada, a série subordinada que tem o primeiro risco, ficava sempre com o loteador. Sim. Isso até 3 anos atrás. Até hoje, bastante coisa assim. Mas assim, não tinha nenhuma operação ao mercado que o subordinado ia a mercado. Isso não existia antes. Tá hoje já existem algumas operações que o subordinado vai a mercado, né? Mas são sempre 2 séries. Uma sênior e uma subordinada. Ainda que com prazos diferentes, né? E momentos do... Isso é verdade. Do loteamento... fazendo séries que acompanham a necessidade de caixa do loteamento, não existe ainda, por exemplo, nenhum CRI no mercado que tenha 5 séries diferentes. E um fundo desse, ele seria capaz de, por exemplo, se conhece bem, né, se já tem o histórico, poderia assumir o risco da subordinada 2 a 3. Uma tese da gente. E vender a sênior a mercado numa taxa muito mais baixa e ficar com uma carteira... vamos dizer assim, subordinada, alavancada com um preço muito maior, né? Sim. Então, não existe ainda no Brasil, a Caixa Econômica ela fez esse estudo,
E aí, quando eu brinco que eu sou um para-raio de causa, eu que pensei na estruturação para eles, né? De fazer uma operação com 5 tranches devidamente diferenciadas, uma sênior AA, uma sênior A, e aí mezanino, sub e a sub, vamos dizer assim, o resto, né? E então, assim, não existe essa operação ainda no Brasil, e é por isso que eu estou falando que não existe a securitização, o conceito de securitização, a origem, não tem ainda no Brasil, né? Então, e eu vejo, tá? Que é sensacional essa possibilidade da multipulverização. Eu falo que o fundo de recebíveis, seja ele comprando recebíveis direto ou CRIs, ele é o melhor instrumento para investimento, pela capacidade da multipulverização geográfica, de originação, de tempo, de taxa, de momento de juros, momento de inflação. Então eu vejo que assim, é um dos produtos mais fortes, desde que não faça o que foi feito nos Estados Unidos, que é não ter o filtro inicial de crédito adequado, né? E não fazer uma alavancagem que fazer o CRI do CRI, né? Então, que esse problema a gente não tem no Brasil, porque não está regulado. Tem filmes sobre isso, né? Tem vários filmes sobre isso. Então, assim, esse problema a gente não tem, que não tem a regulação não permitiu. E, né, eu falo que eu sou um para-raio de caso, eu vi a solicitação, tá? Sim. Da sequestradora pedindo para fazer o CRI e não autorizado. Então a gente tá bem resguardado. Estamos resguardados. E isso é ótimo, porque a base de investidores, pessoas físicas, só cresce e talvez porque nunca aconteceu um problema como aconteceu lá em 2008 nos Estados Unidos. Perfeito, é isso aí. E a gente ficou bem blindado do ponto de vista de real estate aqui, a gente ficou blindado porque a gente não tinha aquela possibilidade de alavancagem, a gente não teve problema de rating como teve nos Estados Unidos, e a gente se deu super bem, né? Super bem, porque a gente nunca tá bem, né? A gente sempre tá crise, volta, vai, mas a gente não teve aquela crise. Tivemos um problema porque respingou aqui, mas não porque a gente originou o problema daqui, né? Perfeito, é isso aí. Isso foi positivo pra gente. E do lado do loteador, né? Não sei se você chegou a avaliar, mas como é que você acha que o loteador pode acessar funding hoje? Você acha que ele tem soluções boas de funding, ou cria uma boa solução de funding? Na verdade, hoje é praticamente a única, né? Tem poucas opções aqui, tirando aqui na rente, que a gente dá um crédito um pouquinho diferente, mas cria praticamente 90% do funding do loteador. Você acha que tem ainda espaço para crescer oportunidades de investimento para o loteador? E o que é que o loteador precisa se preparar, talvez, para... Você já falou, né, dos riscos aí, mas o que é que você acha que dá para se preparar para ficar mais sexy aí para os fundos, né? Assim, uma das principais coisas que eu tenho visto, assim, né, que a gente tem um mar de oportunidades no Brasil e vai continuar tendo esse mar de oportunidades, principalmente no imobiliário. Porque a gente tem um déficit imobiliário gigante, né? E 2, porque a gente tá vendo, né? Eu mesmo, né? Eu moro em Valinhos. Eu não moro aqui em São Paulo, né? Então... Você veio para falar com a gente? Eu vim. Eu não acredito. Mais um. Mais um. Eu vim de mais perto, né? O quarto hoje aqui. Eu já tô rouco aqui, o pessoal não tá entendendo. Pô, esse cara tá rouco por quê? Eu tô fazendo o 6º episódio seguido agora. Já são 7 da noite aqui, vou pegar o voo já. Por isso que eu tô rouco. É isso. Então, assim, a gente vê que essa possibilidade do sistema híbrido, né, de trabalho, funciona. Então, eu vejo que vai continuar havendo essa busca por melhoria de locais. Então, só na minha rua lá, são 10 condomínios. É uma rua sem saída e são 10 condomínios. Caramba! 4 já prontos e 6 em produção, assim, e não tem mais casa para vender, tá? E nem adianta lá procurar terreno na minha rua, porque também acabou, tá? ninguém vai ser meu vizinho, não. Fora que já tem. Não adianta, porque não tem mais terreno para vender. Sim. Não adianta. Então, já pegaram todos, né? E foi feita a crise, né? Da pandemia. Porque na pandemia, todo mundo foi pro interior. Eu me mudei em Vários agosto amigos meus foram pro interior. De 2020... E assim, se alguém sair do condomínio, era tipo 4 dias, já tinha alguém para alugar ou para comprar casa. Sim. Então, assim, o loteador, ele se preparar, né? É como se fosse uma noiva, né? Eu gosto das analogias, o Cláudio me lembrou, né? Então, assim, é como se fosse uma noiva, né? Então, a noiva, ela tem que se preparar. E o noivo também, não tô também aqui sendo misógino, nada disso, tá? Quem tá procurando alguém, tem que se preparar. Tem que se preparar. No mínimo, né? As analogias, hein? Quando eu descobri
que eu era feio. Minha vida melhorou muito. Minha vida melhorou muito. Porque aí eu aprendi a dançar forró, aprendi a tocar violão, fazer poesia, entendeu? Tem que se preparar. Exatamente. Então, assim, eu vejo que é a mesma coisa, né? Então, existem, né, empresas que prestam serviço. Ficou mais rico, fica mais fácil. Mas daí foi depois que eu encontrei, a patroa. E depois que você começou a entender mais de CRI, de FII, etc. Aí você vai ficando rico. Mas foi com ela. Já foi namorando, já foi namorando. Então foi ela que incentivou você a ficar rico. Um beijo, meu amor. Aí, você, tá, né, olha, fala graças bem. a Deus que eu te encontrei, meu amor. Eu sempre ajudo as pessoas que vêm pra cá, porque eu sempre mando mandar beijo pra esposa. Sempre. Então, assim, é a mesma situação, né? Então, a pessoa está procurando alguma coisa melhor, né? Uma condição melhor, tem que se preparar, né? Então, como se prepara? Existem empresas que fazem essa preparação, né? Que podem prestar esse serviço. Tem, vamos ser bem assim, isento, né? Então, escritório de advogado pode apoiar nesse momento. Empresas que façam captação pode ajudar nesse momento. Né? E que é o que eu falei, se cercear de pessoas que possam apoiar, né? E saber que, assim, a primeira, olha como é que é, a primeira vez é um pedágio que a pessoa tem que pagar. A empresa, ela paga um pedágio. Exatamente. Tem que aprender. Então, assim, o credor, ele sabendo que é a primeira operação de uma empresa, ele vai cobrar mais caro. Vai ser, claro, mais risco. Porque é mais risco não, é só mandar as informações, daí não chega as informações. Ou chega errada. Isso é terrível. E vai acontecer, porque as pessoas não sabem quais são as informações, o modelo da informação, como que tem que mandar, qual que é a periodicidade. Então, assim, se preparar, que quer dizer, saber que vai bater um pouco de cabeça. Saber que vai bater um pouco de cabeça e aceitar, né? E que vai ser um pouco mais caro. Vai ser mais dolorido, com certeza. E aí, depois dessa primeira, aí as condições melhoram, porque aí já passou, já fez a primeira, já tem um primeiro credor, né? Então, a primeira vez ninguém esquece, né? Isso aí. E a gente tava falando aqui off record, né, antes da gente começar, que você tá super, hiper, mega animado aí com o projeto de vocês, com o Clube FII, estão lançando novas, assim, digamos assim, novos mercados ou novas funcionalidades aqui dentro da empresa. Me fala um pouquinho o que é que você está imaginando aí para os próximos meses e anos do Clube FII, o que é que vocês vão lançar, se é que pode falar o que tá fazendo, para o pessoal também saber o que é que vem por aí, o que é que tá quentinho no forno. Vamos lá. Então, imagina que hoje você quer buscar o CRI do loteador X. Vou falar aqui, da Perplan. Tá. Né? Pode falar porque é seu primo. É meu primo, né? É. E quem fez o CRI com ele foi a Travessia também, então eu já tô falando dos dois aqui, casa. tá? Todo dentro de casa. Então, assim, você vai ter uma dificuldade para encontrar essas informações. Você vai ter que dar um Google. Talvez o Google ache o site, talvez não ache. Nossa. Talvez o nome não esteja Perplan, esteja dentro de uma SPS, não vai encontrar. Tem que querer achar. Você tem que querer achar. Porque é difícil achar. O Clube FII vai sanar esse problema. Então, a gente vai ter todas as informações de todos os CRIs num lugar só. É como hoje lá, você tem um perfil. Você vai ter o perfil do CRI. Com todas as negociações de secundário, todos os documentos públicos daquela operação. Se o CRI teve alteração, a gente pega e mostra a alteração que o CRI teve. Então, é alguma coisa... Eu brinco, né? As analogias. Esse é o raio-x, né? Do é como se fosse um iPhone. Antes do iPhone, as pessoas não sabiam que precisavam de um iPhone. Isso aí. Né? Elas sabiam que precisavam de internet, de se comunicar e telefonar para as pessoas. Né? E as pessoas não sabem ainda o que um portal aglomerando todas as informações de um CRI pode trazer. Então, por exemplo, se você vê que tem um secundário, tem uma negociação muito forte daquele CRI, é uma oportunidade, ou pode ser um risco. A gente mostra lá se é negociação dentro da mesma casa ou se é negociação realmente de mercado. Se você vê que é negociação de mercado, esse CRI aqui tem liquidez, eu posso comprar, posso procurar ele no mercado. Antes, para você encontrar assembleia, se teve algum problema no CRI, a dor de cabeça, se conseguisse pegar. Desde a resolução CVM 60, que colocou algumas obrigatoriedades a mais e um local específico para poder fazer colocar as informações, a gente consegue capturar todas as assembleias e fatos relevantes dos CRIs.
Então o cara vai entrar lá, quero comprar tal CRI, procura, vê um monte de assembleia, um monte de fator relevante. Já sabe que é problema. Então ele já vai se afastar, né? Então eu imagino, né, que a gente vai conseguir mudar o mercado de CRIs, revolucionar, porque não tem, assim, hoje um lugar semelhante a esse, né? Eu não estou chamando concorrentes, mas eu sei que eles vão aparecer. Sim. Né? Então, assim, a gente vai trazer um nível de informação, vão vir pares fazendo coisas semelhantes, e a gente vai mudar completamente o mercado. O mercado, né? O mercado em si vai conseguir mudar. Não tenho a pretensão de achar que é só o Clube FI, né? É o mercado todo junto, né? Então, eu tenho, assim, um sonho, né? Eu tenho um sonho de poder ver esse mercado. Em 2014, eu fiz um post no LinkedIn que eu falava assim, né? A gente não tem secundário de CRI porque não tem informação, ou não tem informação porque não tem secundário, né? Então, o problema da informação, o Clube FI vai zerar, tá? E aí vamos ver se vem secundário. Vamos ver o que vai acontecer agora que vai com a acontecer. informação. É isso aí. Então, há 9 anos atrás você já estava... Já vou resolver esse problema para responder a minha pergunta que eu estou fazendo hoje. E aí, assim, para fechar, assim, né, meu raciocínio, a gente via, né, que o trabalho de capturar a informação, às vezes, é uma pessoa em cada uma das casas. Sim. Você vai numa gestora, esse aqui é o estagiário que pega os dados. Essa pessoa, ela vai poder continuar empregada, tá? Você vai continuar tendo seu emprego, só que você vai poder olhar os dados. Com muito mais informação e tomar decisão. Tomar decisão. Então esse que é o objetivo do Clube FI, de ser a ponta, né? De lança dessa revolução. Esse que é o objetivo. Porra, muito legal. E a gente tava falando aqui que, também antes de começar, que tem várias oportunidades pra gente fazer junto, né? A gente vai falar um bocado de coisa. Aqui, Edu, por favor, Edu, marca a agenda aqui com o Felipe, pô. Para de... Eu acho que o Edu tá com raiva de você. Você fez alguma coisa pra ele, não? Eu espero que não. Espero que não. Porra, a gente vai ter que descobrir isso aí. A gente vai ter que depois almoçar. Mas eu acho que eu fiz. Acho que eu não mandei aquilo que eu falei. Eu acho que eu não mandei uma informação pra ele. Perdão, tá? Foi aí. Pô, com certeza foi isso aí. O Edu é rancoroso. Alguma coisa ele ficou com raiva de você. Felipe, a gente já tá encerrando aqui, né? Acho que já tá... Já passou. Já passou do tempo. Eu falo muito, desculpa. Não, eu tenho certeza que todo mundo ficou até o final escutando. Eu queria só fazer mais a última pergunta pra gente fechar. Cara, perspectivas para os próximos anos aqui, 2023, 2024, do mercado de loteamento, mercado imobiliário. O que é que você está sentindo? O que é que você está olhando? Você é o cara da informação, você está vendo tudo. Eu tenho certeza que muita gente faz essa pergunta, né? O que é que você está vendo aí para os próximos anos aqui? Eu continuo falando. Eu falei o ano passado, eu falo esse ano e Talvez eu falar no ano que vem. Eu vejo que sim, porque o que está acontecendo, né? Existe uma demanda por crédito imobiliário gigante. E os fundos de CRI, eles continuam resilientes. Agora tem algum outro CRI dando problema, mas é porque pela questão contínua de juros altos e inflação alta. Eu consigo imaginar que a gente vai em algum momento diminuir a inflação, consequentemente em algum momento vai reduzir juros, e esse mercado volta com muita força. Sim. Porque, existe uma necessidade de crédito, existe um déficit imobiliário gigante. Uma demanda reprimida aqui. Uma demanda reprimida. Então, assim, eu tenho falado, os fundos de CRI, pela multipulverização que eles têm, eles são uma fonte de investimento muito boa e, consequentemente, pela lei que foi criada a ele, o fundo imobiliário ele é uma fonte de funding quase que perene. Então, ele não tem um prazo para receber ali 2, 3 anos, ele pode receber em 10 anos. Então, a gente vê, né, que é uma fonte adequada para o imobiliário e que pode aumentar muito ainda, né? A indústria hoje de fundo de CRI é aproximadamente 45 bi, 44 bi, né? 4 bilhões de reais. Então, tem muita coisa para crescer. Eu continuo achando que vai passar em muitos fundos de tijolo e vai ser a parte maior do IFIX, essa é a minha previsão, né? Então a gente tem uma condição nos próximos anos aí de continuar tendo funding crescente e outras formas, né, de funding aparecendo também, né? Também tenho segurança disso também. Vamos fazer junto algumas coisas, inclusive, né? Vamos ver se a gente ajuda a bater sua meta aí, sua previsão. Felipe, muitíssimo obrigado.
Cara, pra mim foi um prazer gigante falar contigo. Eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos mais assistidos aqui, com certeza. E, cara, vamos marcar a versão 2.0 desse papo. Acho que daqui a alguns meses a gente vai conseguir evoluir do nosso lado, você do teu lado também. A gente traz novidade pro pessoal. Mas queria te agradecer muito pela tua presença, pelo teu papo, pela tua paciência de estar aqui com a gente. E, cara, vamos pra próxima, vamos junto aí. Isso aí. Eu que agradeço, né? Em nome do Clube FII também, né? Aí, ó, então esse é o momento do jabá, né? Então me sigam lá nas redes sociais, né? Faz o jabá pra mim também, porque toda vez eu esqueço. Faz o seu jabá e faz o meu, por favor. Então, @prof_Felipe Ribeiro, né? Me sigam lá no Instagram. E também nas quartas-feiras, às 20 horas, tem a Hora do CRI, que é o meu programa semanal. É uma live, né? Normalmente que a gente fala com gestores, com administrador, fundo imobiliário, um monte de gente. Tudo do mercado imobiliário, tá? E nas terças-feiras pela manhã é uma conversa mais conversada assim, não tem tanta tela, né? A gente não mostra nada. E também com essa mesma turma, né? Então já tem 2 oportunidades aí, tem outros programas lá no Clube FII. A gente vai soltar em breve um de agro, né? Então eu sei que tem muita gente aí, pelo menos de Ribeirão Preto, que faz imob, faz agro também, então vai lá ouvir, né? O Hermes que você conheceu faz. Então, tá vendo? Então, é de Ribeirão Preto, inclusive. Tá vendo? Acertei ali o CEP, né? Então, agradecer vocês aqui pelo convite, tá? E o seu @ do Clube FII, qual que é? Do Instagram. Você tem que achar a gente aqui no Rente Crédito, você vai achar no YouTube, tem que se inscrever. Se você tá vendo o vídeo agora, tem que se inscrever no canal da gente. Tem todos os canais aí, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Se inscreve. E se quiser falar com a gente, www.rente.com.br, procura aqui o nosso time. Vai ser um prazer falar com vocês. E obrigado por ter ficado até agora. Valeu. Obrigado, Felipe.